nesse capítulo 4, ele fala: a terra não é um bem econômico. A terra não é um bem econômico. A terra é um dom gratuito. Aliás, o Dom Pedro Casaldáliga falava isso, a teologia da libertação. Ele falava: nós já temos terra no céu, queremos terra na terra. Já temos terra no céu, queremos terra na terra. Então essa ideia de que a terra é um dom gratuito de Deus e dos antepassados, que nela descansam. A terra é um espaço sagrado, com o qual precisamos de interagir para manter nossa identidade e nossos valores. O amor à terra. Os índios, os indígenas, os povos originários, quando permanecem nos seus territórios, são aqueles que melhor cuidam da terra. Então, qual que é a política que se faz hoje? Transformar o índio em pobre. Com Bolsa Família, com não sei mais o quê. Então, é toda uma política de deslocamento. Isso tem sido atacadíssimo. Os segmentos mais críticos, né, que trabalham ao lado dos índios, dessa tendência de querer transformar índio em pobre. Transformar. Em várias partes do mundo, diz o Papa, os índios são objeto de pressões para que abandonem suas terras e que essas terras sejam objeto de projetos extrativos e agropecuários que não prestam atenção à degradação da natureza e da cultura. Então o Papa, pum! E esse ponto é o número 146. Esse número 146 da encíclica foi fruto do Dom Erwin Kreutler. Ele encontrou com o Papa Francisco ano passado, colocou para ele a situação dos índios do Brasil, e essa colocação ficou tão forte para o Papa que ele colocou o número da encíclica voltado para os índios e cita a Amazônia nesse texto. Aí ele levanta a questão, que é um pouco a mesma questão que eu levantei para vocês, que quase ninguém respondeu aqui, mas eu também não pedi para vocês responderem. Em que nós cremos? Tem uma segunda pergunta que o Papa coloca. Qual que é a segunda pergunta? Que tipo de mundo queremos? Está aí, segunda pergunta. Que tipo de mundo queremos? Está lá no número 160 da encíclica. Que tipo de mundo nós queremos deixar para as nossas crianças? Os nossos netos, bisnetos? Que mundo? Se é que vai haver mundo. Se é que vai haver futuro. Porque os mais pessimistas, catastróficos, né, vão aí também, e é motivo de preocupação para nós. Essa pergunta, que tipo de mundo queremos deixar, não toca apenas o meio ambiente, toca a orientação geral da nossa vida, os valores que nós defendemos. Eu falava na aula passada para vocês, né? Espiritualidade é uma questão de valores, não é questão de religião. Você pode ter espiritualidade sem ter religião. Aliás, eu postei, quem quiser ver, eu postei ontem um vídeo meu de 35 minutos, está no Facebook, de uma palestra que eu dei em Brasília sobre espiritualidade. Ajuda, quem quiser ver depois. Então essa pergunta, que tipo de mundo queremos, é uma pergunta que toca a nossa própria dignidade. Tem a ver com a nossa... Que dignidade nós queremos afirmar? É a nossa dignidade que está em jogo. Então isso é um ponto... E se nós não estivermos atentos ao que está acontecendo e reagirmos ao que está acontecendo, o Papa usa um termo que não é muito da Igreja Católica, mas ele colocou. O que vai acontecer é que desembocaremos em catástrofes. Usa esse termo. Número 161. O ritmo de consumo, o ritmo de desperdício, o ritmo de alteração do meio ambiente superou de tal forma as possibilidades do planeta
que vai desembocar numa catástrofe, ou em catástrofes. Tsunamis e coisa que o vale aí são catástrofes também, efeito dessa nossa ação. Tem gente que reage, fala que tem nada a ver o ser humano com isso. Tem, como que tem. Bom, quinto capítulo. O quarto, então, foi Ecologia Integral. Quinto capítulo. Algumas linhas de orientação. Então ele dá algumas orientações. De novo, ver, julgar e agir. O mundo interdependente envolve busca de soluções. Por exemplo, sabemos, diz ele, que a tecnologia baseada nesses combustíveis fósseis, altamente poluentes, também no petróleo, deve ser substituída. Ele chama atenção nisso e fala. Tem que pensar outros caminhos. Todos os congressos mundiais, os eixos mundiais que trabalham com o clima, não estão trazendo nenhum progresso para nós, em razão de determinados países que reagem a qualquer mudança. Então aí ele fala a palavra diálogo. A maior parte dos habitantes do planeta deveria levar as religiões a estabelecerem um diálogo entre si para lutarem em favor dessa natureza. Nós temos uma só terra e muitas religiões. Então é tarefa das muitas religiões lutarem pela preservação do criado, preservação da natureza. E coloca como uma tarefa importante das religiões. Bom, aí por último, que é o capítulo mais bonito, capítulo 6, ele fala da espiritualidade ecológica. Para mudar essa dinâmica, nós temos que mudar a nossa espiritualidade, diz o Papa Francisco. Então ele propõe um capítulo inteiro ao tema da espiritualidade. Diz ele lá no comecinho do capítulo: a humanidade precisa mudar. Falta à humanidade o quê? Falta à humanidade a consciência da origem comum, que nós somos frutos de uma origem de irmãos. Falta a consciência original do ser humano. Você pode até dizer que o pecado original é um pouco isso. É a perda da consciência dessa origem comum, né? Uma leitura mais social do pecado, né? O pecado original é o pecado social. Quer dizer, nós esquecemos da nossa origem e desviamos a nossa conduta na história numa linha contrária do Criador. Isso é pecado original. Como é que revoluciona a teologia, né? A mesma origem. Aí você... Bom, nesse capítulo da espiritualidade, curiosamente, o Papa cita a Carta da Terra. Ele fala do Leonardo, lá participou, Gorbachev, Leonardo Boff, foi uma série de lideranças espirituais e sociais do nosso planeta. A Carta da Terra convida a todos nós a começar de novo, deixando para trás essa etapa de autodestruição do antropoceno. É possível desenvolver uma nova espiritualidade. É possível sair de si mesmo rumo ao outro. É um pouco isso. Sair de si mesmo, do egocentrismo, em direção ao outro. E ele chama isso também de uma palavra bonita. É necessário fazer o salto para o mistério. Ou seja, a educação ambiental, a educação ecológica deveria envolver o salto para o mistério. Deveria envolver uma espiritualidade ecológica. O que é uma espiritualidade ecológica? Modelo: São Francisco de Assis. De novo, eu botei ontem no Face eu não sei de onde é essa escultura. Quem viu meu Face ontem, eu botei uma escultura linda do Francisco de Assis em pedra,
Deve ser uma escultura enorme. E a pedra rebaixa. E o Francisco rebaixando com a pedra, né, a escultura, para olhar o pássaro. É o santo que se volta para a natureza, né? Então, e eu coloquei ali essa imagem bonita, porque foi passada por uma irmã minha que mora na França, deve ser ali nas redondezas da França essa escultura. E eu botei a passagem do Papa Francisco falando sobre... Não é bonita? Muito bonita. Muito bonita. Esta espiritualidade que propõe Francisco envolve duas coisinhas, duas palavras difíceis. Uma é sobriedade. Segunda, simplicidade. Duas palavras. A busca da sobriedade e a busca da simplicidade. A busca da paz interior. Enquanto estivermos divididos internamente, não teremos condições de mudar a paisagem, né? Eu acho que a paisagem bélica é a expressão do interior bélico. Temos que cuidar do nosso mundo interior. Por isso que o sábado, o dia do repouso, é um dia de você cuidar do mundo interior. Essa mística que eu vou falar para vocês aqui, a Eti Illies, que morreu com 29 anos no campo de concentração, ela falava, temos que dedicar ao menos meia hora por dia para essa busca da paz interior, né? De volta ao mundo interior. Cada vez eu dou mais importância a isso. Cuidado consigo. O cuidado interior. Lidar com cuidado com o coração. De reservar um espaço diário a isso. Para além da nossa aceleração, né? Então está dentro de uma espiritualidade ecológica. A paz, isso aqui ele fala... Eu só fui notar isso ontem, tendo lido a encíclica, trabalhado, mas o Papa, e eu estou com essa minha aluna que vai falar para vocês, ela está trabalhando nesse tema do cuidado, né? E o Papa faz uma dica muito interessante, ele diz, a paz interior tem a ver com cuidado ecológico. As duas coisas estão entrelaçadas. A paz interior das pessoas tem muito a ver com o cuidado da ecologia e com o bem comum. Porque quando vivida interiormente, essa paz se reflete num equilíbrio, num estilo de vida equilibrado, também com relação à natureza. O místico muçulmano que eu trabalho, Rumi, ele fala assim, para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. Quer dizer, muito do tumulto que a gente expressa nas nossas relações é a expressão do nosso tumulto interior, né? Quem é doce interiormente irradia um tipo de paz diferente. Não é verdade? Então isso é um desafio para nós. A nossa tendência é correria, ansiedade, é pressa, é desatenção. E a espiritualidade ecológica vai em outra linha, né? Vai sintonia, fina, atenção. A Simone Weil, que é outra filósofa francesa, ela fala assim, a atenção é o mais bonito gesto de generosidade. A atenção é um gesto de generosidade. E a gente não dá atenção, né? A gente quer falar. A gente não ouve. Tem esse elemento aí, né? Aí ele dá algumas dicas legais, que eu trabalho muito nos meus temas de reflexão. Por exemplo, uma ecologia integral é feita de pequenos gestos cotidianos. Pequenas coisas. Começa por pequenos detalhes. Pequenos depósitos de generosidade, né? De cuidado, de ternura, de delicadeza. São pequenos gestos que a gente faz, quebrando a lógica da violência, do egoísmo, da exploração. Pequenos detalhes, né? Louvar. Agora saiu uma música bonita de um compositor de São Paulo, José Miguel Wisnik. O título é lindo, chama Louvar. Temos que aprender a louvar, agradecer, né? Agradecer quem vai nascer, agradecer quem vai partir,
Quer dizer, esse é um gesto de agradecimento. Louvar, chama o título da música, Louvar. Acabou de lançar o CD, chama Zé Na. Naozete é a cantora e o José Miguel Vislim, que é o compositor. Ele é professor de literatura na USP. E fizeram agora um CD. E uma das músicas mais bonitas é essa, Louvar. Se botar na internet Louvar, José Miguel, vocês pegam a letra, que eu não estou com ela aqui. É uma música muito bonita. Para falar, são pequenos detalhes, né? Louvar. E aliás, o brasileiro faz muito isso, o popular, né? Graças a Deus, se Deus quiser. É sempre tecendo o cotidiano por essa